Salve Maria! Neste dia 29 de julho de 2026, eu vou ler do capítulo 7 ao 10 do livro de Neemias. Logo que foi restaurada a muralha e colocados os batentes das portas, foram nomeados os porteiros, cantores e levitas. Confiei a defesa da cidade a Hanani, meu irmão, e a Hananias, comandante da cidadela, porque era um homem fiel e temente a Deus. Ordenei-lhes que não abrissem as portas de Jerusalém enquanto não viesse o calor do sol. À tarde, enquanto os guardas estivessem ainda em seus postos, colocaríamos as trancas e fecharíamos as portas. E durante a noite, estabeleceríamos guardas recrutados entre os habitantes de Jerusalém. Cada um devia montar guarda em seu posto diante de sua própria casa. Recenseamento dos repatriados. A cidade era grande e espaçosa, mas não tinha muitos habitantes, e as moradias não estavam ainda todas reconstruídas. Meu Deus inspirou-me então que reunisse as pessoas importantes, os magistrados e o povo para fazer o recenseamento. Descobri um registro genealógico dos que tinham voltado em primeiro lugar, no qual estava escrito o que segue: entre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativos, estes são os habitantes da província, se puseram a caminho para retornar a Jerusalém e a Judéia, cada um à sua localidade. Voltaram sob o comando de Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naanami, Mordoqueu, Belsan, Mesfarate, Begai, Naume, Baana. Este é o recenseamento dos israelitas. Filhos de Faros, 2.172. Filhos de Safatias, 372. Filhos de Ária, 652. Filhos de Faate Moabe, descendentes de Josué e de Joabe, 2.818. Filhos de Elã, 1.254. Filhos de Zetua, 845. Filhos de Zacai, 760. Filhos de Benuí, 648. Filhos de Bebai, 628. Filhos de Asgade, 2.322. Filhos de Odonicã, 667. Filhos de Begai, 2.067. Filhos de Adim, 655. Filhos de Ater, isto é, do ramo de Ezequias, 98. Filhos de Razum, 328. Filhos de Bezai, 324. Filhos de Haref, 112. Filhos de Gabaon, 95. Habitantes de Belém e de Netofa, 188. Habitantes de Anatote, 128. Habitantes de Bet-Asmote, 42. Habitantes de Cariatarim, de Cafira e de Berote, 743. Habitantes de Ramá e de Gaba, 621. Habitantes de Macmas, 122. Habitantes de Betel e Rai, 123. Habitantes de Nebo, 52. Filhos de um outro Elã, 1.254. Filhos de Harim, 320. Habitantes de Jericó, 345. Filhos de Lode, de Hadid e de Ono, 721. Filhos de Senaá, 3.930. Sacerdotes, filhos de Gedaías, da casa de Josué, 973. Filhos de Emer, 1.052. Filhos de Fazur, 1.247. Filhos de Harim, 1.017. Levitas, filhos de Josué e de Cadmiel, descendentes de Odovias, 74. Cantores, filhos de Asaf, 148. Porteiros, filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Telmon, filhos de Acube, filhos de Atita,
filhos de Sobai, 138. Natineus, filhos de Sia, filhos de Azufa, filhos de Tobaote, filhos de Ceros, filhos de Siá, filhos de Fadom, filhos de Lebana, filhos de Hagaba, filhos de Selmai, filhos de Haná, filhos de Gidel, filhos de Gaar, filhos de Raías, filhos de Razim, filhos de Necoda, filhos de Gazã, filhos de Oza, filhos de Fasca, filhos de Bezai, filhos de Munim, filhos de Nefuzim, filhos de Bacbuque, filhos de Racufa, filhos de Harur, filhos de Baslute, filhos de Meida, filhos de Harsa, filhos de Bercos, filhos de Cisara, filhos de Tema, filhos de Nazias, filhos de Ratifa, filhos dos servos de Salomão, filhos de Sotai, filhos de Soferete, filhos de Feruda, filhos de Jaara, filhos de Darcon, filhos de Gidel, filhos de Safatias, filhos de Ratiel, filhos de Foquerete, Asebaim, filhos de Amon, total dos natineus e dos filhos dos servos de Salomão, 392. Eis aqueles que, partindo de Telmela e Telharsa, de Querube, Adom e Emer, não conseguiram provar sua origem israelita, nem tornar conhecidas suas famílias e descendência. Filhos de Dalaías, filhos de Tobias, filhos de Necoda, 642. Dentre os sacerdotes, filhos de Obias, filhos de Acós, filhos de Berzelai, o qual, tendo desposado uma das filhas de Berzelai, o Galaadita, foi chamado pelo seu nome. Procuraram estabelecer sua genealogia, mas não o conseguiram descobrir. Assim, foram excluídos do sacerdócio. O governador proibiu-lhes comer das coisas sagradas, até que se pudesse encontrar um sacerdote qualificado para consultar Deus, pelo Urim e Tumim. Toda a Assembleia perfazia um total de 42.360 pessoas, sem contar seus servos e servas, que era em número de 7.337. Havia com eles 245 cantores e cantoras. Tinham 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns chefes de família fizeram donativos para os trabalhos. O governador doou ao tesouro 1.000 dáricos de ouro, 50 taças e 530 túnicas sacerdotais. Muitos chefes de família doaram ao tesouro 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. Enfim, o resto do povo doou 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 túnicas sacerdotais. Foi assim que os sacerdotes e levitas, os cantores, os porteiros, as pessoas do povo, os natineus e todos os israelitas estabeleceram-se em suas respectivas cidades. Assim, quando chegou o 7º mês, os israelitas estavam instalados em suas cidades e casas. A leitura solene da lei. Todo o povo se reuniu então com um só homem, na praça que ficava diante da porta da água, e pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O sacerdote Esdras trouxe o livro da lei diante da assembleia de homens, mulheres e de todas as crianças que fossem capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras fez então a leitura da lei na praça que ficava diante da porta da água, desde a manhã até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e das crianças capazes de compreender. Todos escutavam atentamente a leitura. O escriba Esdras prostrou-se num estrado de madeira que tinha construído para a ocasião. A seu lado encontravam-se, à direita, Matatias, Sema, Anias, Urias, Eucias e Maasias. À sua esquerda estavam Fadaías, Misael, Melquias, Razum, Rasbadaná, Zacarias e Mesolã.
Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava em lugar mais elevado do que a multidão. Quando o escriba abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, ao que todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com a face por terra. E Josué, Bani, Serebias, Jamin, Acube, Sebai, Odias, Maasias, Selita, Azarias, Josabade, Hanã, Falaías e outros levitas explicavam a lei do povo. A lei ao povo, e cada um ficou no seu lugar. Liam distintamente no livro da lei de Deus e explicavam o sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Depois, Neemias, o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a toda a multidão: Este é um dia de festa consagrado ao Senhor nosso Deus. Não haja nem aflição nem lágrimas, porque todos choravam ao ouvir as palavras de lei. Neemias disse-lhes: Ide para as vossas casas, fazei um bom jantar, tomai bebidas doces e repartir com aqueles que nada têm pronto. Porque este dia é um dia de festa consagrado ao nosso Senhor. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Os levitas acalmavam o povo. Silêncio, diziam eles, não é um dia santo. Este é um dia santo, nada de tristeza. E todo o povo se foi para beber e comer, dar porções aos pobres e entregar-se às grandes alegrias, porque tinham compreendido o sentido das palavras que lhe foram explicadas. No segundo dia, os chefes de família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se junto do escriba Esdras, para examinar o texto da lei. Encontraram escrito na lei que o Senhor havia dito, pelo ministério de Moisés, que os israelitas deviam habitar debaixo de tendas durante a festa do 7º mês, e que se devia proclamar e publicar em todas as cidades e em Jerusalém o seguinte aviso: Ide à montanha e trazei ramos de oliveira cultivada e de oliveira selvagem, ramos de mirta, ramos de palmeiras e de árvores frondosas, para fazer cabanas, segundo está prescrito. Então o povo foi e trouxe ramos, e construíram as cabanas nos terraços de suas casas, nos pátios, nos átrios do templo, na praça da Porta da Água e na praça da Porta de Efraim. Todos aqueles que tinham voltado do cativeiro fizeram cabanas, e nelas habitavam. Desde o tempo de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham feito coisa semelhante, e houve por isso grande regozijo. Foi feita a cada dia uma leitura da lei de Deus, desde o primeiro dia da festa até o último. Celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene para encerramento, segundo prescrevia o rito. Rito da expiação. No 24º dia do mesmo mês, vestidos de sacos e com a cabeça coberta de pó, os israelitas reuniram-se para um jejum. Evitavam o contato com os estrangeiros e se apresentaram para confessar seus pecados e as iniquidades de seus pais. De pé em seus lugares, escutaram a leitura da lei do Senhor seu Deus, durante um quarto do dia. Durante o outro quarto do dia, confessaram seus pecados e prostraram-se diante do Senhor seu Deus. Josué, Benui, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Canani, que haviam tomado lugar no estrado dos levitas, invocaram em alta voz o Senhor seu Deus. E os levitas Josué, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Fetaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, que eternidade em eternidade. Bendito seja o vosso nome glorioso, com toda a sorte de louvores e bênçãos. Sois vós, Senhor, vós somente que fizestes o céu do céu e todo o seu exército, a terra e tudo o que ela contém, o mar e tudo o que nele se encerra,
Sois vós quem dais a vida a todos os seres e o exército do céu que vos adoram. Vós, Senhor Deus, fostes quem escolheu Abraão, quem o fez deixar a terra de Ur, na Caldeia, e quem lhe deu o nome de Abraão. Encontrastes nele um coração fiel, e com ele firmastes uma aliança, prometendo dar à sua posteridade a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gergeseus, e cumpristes a vossa palavra, porque sois justos. Vistes a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes os seus clamores junto do Mar Vermelho. Operastes milagres e prodígios contra o faraó, contra todos os seus servos e todo o povo de sua terra, porque sabieis que haviam tratado com arrogância os nossos pais, e adquiristes um renome que perdura até os nossos dias. Fendestes o mar diante deles, que passaram a pé enxuto, mas precipitastes nos abismos todos os que os perseguiam, como uma pedra é atirada às profundezas da água. Vós os guiastes durante o dia, por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que deviam seguir. Descestes ao monte Sinai, falastes-lhes do alto do céu, e deste-lhes justas ordenações, leis verdadeiras, preceitos e mandamentos excelentes. Fizeste-lhes conhecer o vosso santo sábado, e prescreveste-lhes pela boca de Moisés, vosso servo, os mandamentos, preceitos e uma lei. Do alto do céu deste-lhes pão para saciar a fome, e do rochedo fizeste jorrar água para matar-lhes a sede. E vós os mandastes tomar posse da terra que havíeis jurado dar-lhes. Mas os nossos pais, em seu orgulho, endureceram a cerviz, e não observaram os vossos mandamentos. Recusaram-se a ouvir e não mais se incomodaram com as maravilhas que operastes em seu favor. Endureceram a cerviz e, em sua rebelião, elegeram um chefe para retomar a sua escravidão. Mas vós sois um Deus sempre pronto ao perdão, clemente e compassivo, vagaroso em encolarizar-se, rico em bondade, e assim não os abandonastes, mesmo quando fabricaram para si um bezerro de metal fundido e vos ultrajaram grandemente, dizendo ser aquilo o Deus que os tirara do Egito. Usastes de muita misericórdia e não os abandonastes no deserto. E a coluna de nuvem que os guiava durante o dia em sua viagem, bem como a coluna de fogo que lhes iluminava o caminho que lhe deviam seguir durante a noite, não lhes foi arrebatada. Deste-lhes do vosso bom espírito para torná-los prudentes. Não lhes recusastes o vosso maná para seu alimento, e deste-lhes água para estancar a sede. Durante 40 anos provestes as necessidades deles no deserto, sem que nada lhes faltasse. Suas vestes não se estragaram, e nem seus pés incharam. Vós os livrastes dos reinos e dos povos, cujas terras repartistes entre eles. Tomaram posse da terra de Seom, da terra do rei de Ezebom e da terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste seus filhos como as estrelas do céu, e os fizestes entrar na posse da terra. Havieis prometido aos seus pais que entrariam e possuiriam essa terra, mas foram seus filhos que a ocuparam. Diante deles, humilhastes o orgulho dos habitantes da terra. Os cananeus, entregastes em suas mãos tanto os reis como as populações, que ficaram à sua mercê. Eles se apropriaram das cidades fortificadas e de terras férteis. Tomaram posse de casas repletas de bens de toda sorte, de cisternas já feitas, de vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Puderam comer até se saciarem e engordaram, vivendo nas delícias que lhes outorgava a vossa grande bondade. Entretanto, foram rebeldes e se revoltaram contra vós. Desprezavam vossa lei, mataram vossos profetas e os conjuravam a retornar a vós. Como cometessem grandes ultrajes para convosco, vós os abandonastes às mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando, no tempo de sua miséria,
clamaram a vós, vós os ouvistes do alto do céu, e em vossa grande misericórdia enviaste-lhes salvadores que os livraram das mãos dos seus inimigos. Mas, assim que voltou a segurança, recomeçaram a fazer o mal diante de vós, e os abandonastes às mãos de seus inimigos que os tiranizaram. Mas clamaram de novo a vós, e vós, do alto do céu, os atendestes. Assim é que a vossa grande misericórdia operou inúmeras vezes a sua libertação. Vós os conjurastes a voltar à vossa lei, mas eles, com sua misericórdia, desobedeciam aos seus mandamentos. Transgrediam vossas ordens, que dão a vida ao homem que as observa. Nada mais mostraram que ombros rebeldes, cerviz altiva e ouvidos surdos. Vossa paciência para com eles durou muitos anos. Vós me fazeis admoestações para inspiração de vosso espírito, que animava os vossos profetas. Então, finalmente, como não vos escutassem, vós os entregastes às mãos dos povos, os povos de outras terras. Mas mesmo assim, vossa grande misericórdia vos impediu de aniquilá-los, e não os abandonastes, porque sois um Deus clemente e compassivo. E agora, Senhor, o Deus grande, poderoso e temível, vós que mantendes fielmente vossa aliança misericordiosa, não sejais indiferente a todos os sofrimentos que nos têm atingido. A nós, nossos reis, nossos chefes, nossos sacerdotes e a todo o vosso povo, desde o tempo dos reis da Assíria até o presente. Em tudo aquilo que nos aconteceu, nada mais houve que justiça de vossa parte, porque procedestes com lealdade, enquanto nós retribuímos com o mal. Nossos reis, nossos chefes, nossos sacerdotes e nossos pais negligenciaram a prática de vossa lei. Não mais obedeceram aos vossos mandamentos, nem às advertências que lhe fizestes. Malgrado seu reino, apesar dos bens que lhe havíeis dado em abundância, e a despeito desta terra vasta e fértil que lhes integrastes, eles não vos serviram, não renunciaram às suas más obras. Eis que hoje somos escravos, escravos da própria terra que destes aos nossos pais, para usufruir de seus frutos e de seus produtos. Essa terra multiplicai suas messes para reis estrangeiros, que no momento nos tiranizam por causa de nossos pecados, e dispõem a seu arbítrio de nossas pessoas e de nossos animais. Sim, estamos numa grande aflição. Compromisso do povo. Por todos esses motivos, contratamos uma aliança sagrada, que redigimos por escrito, no qual os nossos chefes, levitas e sacerdotes vão colocar a seu solo. Vão colocar o seu selo. Eis os que opuseram o seu selo: Neemias, o governador, filho de Acalias, sacerdotes, Sedecias, Saraías, Azarias, Jeremias, Fazur, Amarias, Melquias, Razur, Sabanias, Meluque, Harim, Meremote, Abdias, Daniel, Gertom, Baruque, Mesolã, Absais, Miamim, Maasias, Belgai, Semeias, Levitas, Josué, filho de Azanias, Benui, dos filhos de Henadade, Cadmiel e seus irmãos, Semiel, Odazias, Selita, Falaías, Hanã, Micas, Roobe, Azebias, Acur, Serebias, Sabanias, Odaías, Bani e Canane, chefes do povo, faraós, Faat Moabe, Elã, Zetu, Ben-Deude, Asgade, Bebai, Adonais, Begai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odaías, Rassum, Besaías, Rafered, Anatote, Nebai, Megfias, Mesolã, Razir, Hanã, Anaías, Osaías, Ananias, Hassube, Aloé, Faleia, Sobeque, Reum, Azana, Maasias, Aías, Adã, Ana, Meluque, Ariã e Baaná.
O resto do povo, os sacerdotes levitas, porteiros, cantores, natineus e todos os que estavam separados dos povos estrangeiros para seguir a lei de Deus, suas mulheres, filhos e filhas, todos os que se encontravam em idade de conhecer e compreender, juntaram-se aos seus irmãos, as pessoas importantes, e se comprometeram com juramento a caminhar segundo a lei de Deus, dada por intermédio de Moisés, seu servo, a observar e a praticar todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, suas ordenações e leis. Prometemos não dar nossas filhas aos habitantes da terra, e não tomar as suas filhas para os nossos filhos. Nada comprar da terra em dia de sábado ou em dia de festa. Se trouxessem para vender naqueles dias mercadorias ou quaisquer gêneros alimentícios que fossem, deixar repousar a terra e não reclamar nenhuma dívida no 7º ano. E impusemos-nos as obrigações de pagar cada ano o terço de um ciclo para o serviço do templo, os pães da proposição, a oblação perpétua, os holocaustos perpétuos, os sacrifícios dos sábados, das neomanias e das festas, as coisas consagradas, os sacrifícios expiatórios em favor de Israel e para todo o serviço da casa de Deus. Tiramos a sorte, sacerdotes, levitas e o povo para a repatriação da oferta e da madeira, a fim de que cada família, por sua vez, em cada ano, nas épocas determinadas, trouxessem ao templo o material necessário para manter o acesso do fogo do altar do Senhor, nosso Senhor, de conformidade com o que está escrito na lei. Tomamos o compromisso de levar ao templo cada ano as primícias do nosso solo e as de nossos campos, de apresentar igualmente as cidades que fazem serviço da casa de Deus, como está prescrito na lei, os primogênitos nos nossos filhos e de nossos rebanhos, e os primogênitos de nossos bois e de nossas ovelhas. Do mesmo modo, de levar aos sacerdotes nas salas da casa de Deus as primícias de nossos alimentos, nossas oferendas, assim como os frutos de toda a árvore, do vizinho e do azeite, e de entregar o dízimo de nosso solo aos levitas, que estavam encarregados de transportá-lo para todas as nossas aglomerações agrícolas. Um sacerdote da linhagem de Araão acompanharia os levitas quando recebessem o dízimo, e os levitas trariam o dízimo do dízimo à casa de nosso Deus, para as salas que servem de depósito, porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer para essas salas as primícias do trigo, do vinho e do azeite. Nessas salas é que se enchem os utensílios do santuário, e é ali que os sacerdotes se encontram em serviço, bem como os porteiros e os cantores. E assim é, nós não mais queremos negligenciar a casa de nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus.